me detido na importância da evolução da China, segundo o Muniz Bandeira, apoiando-se Marx e Engels. Ao mesmo tempo, a emergência da China como um modelo de capitalismo privado sob o controle do Estado, similar à nova política econômica, a NEP, que Lenin começara a implantar na União Soviética e Stalin liquidou a partir de 27 e 28. Está se referindo à NEP. Mudou profundamente a equação geopolítica e estratégica mundial. Deng Xiaoping, eu não sabia disso, olha aí o Muniz Bandeira brindando a gente de informações maravilhosas. Deng Xiaoping, naquela época, havia vivido em Moscou, aquela época no início do século XX, onde estudara as obras de Marx e Engels, na Universidade de Sun Yat-sen, e viu que agricultores independentes, empresários privados e os capitais estrangeiros, autorizados pelo Partido Comunista, puderam promover rápido desenvolvimento da União Soviética, cuja economia fora destroçada pela Guerra Civil de 17 a 21, ao derrubar drasticamente a produção industrial em meio à terrível escassez de alimentos e inflação. O modelo da NEP, vocês sabem que a China, o que eles dizem lá, é que eles implantam a NEP dos 1000 anos, né? A NEP para toda a eternidade. Enquanto na Rússia foi até 28, na China, o Deng Xiaoping traz essa experiência e começa a implantar a partir de 78, na década de 80, o imperialismo estadunidense, a China caiu na nossa. A gente vai produzir lá, vamos fazer as zonas econômicas especiais no litoral leste chinês e vamos transferir nossas plantas, nossas fábricas para lá e vamos nos dar bem. Aqui a gente basta desenvolver o Vale do Silício, a tecnologia, nós não precisamos mais fazer esforço, o trabalho braçal fica com os chineses, eles produzem e a gente ganha. Não vai dar certo isso? A globalização? Muito bem. O modelo da NEP, ele já havia aplicado quando assumiram o Bureau do Sudeste da China, após a vitória da Revolução de 49 e 52, e após o falecimento de Mao Tse-tung, tratou de reintroduzi-lo na China. Aí que começa a China que nós vimos hoje. Eu já conversei com vocês que, num livro, aquele livro, inclusive do Ciro Gomes, eu não estou lembrado o meu nome agora, mas ele cita também isso, e faz uma análise comparativa do PIB do Brasil na década de 70 e 80, que era superior ao da China, assim, há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Aí, juntamente com os demais dirigentes do Partido Comunista, Deng Xiaoping havia percebido que não podia manter o mesmo modelo de socialismo, com a estatização da economia implantada pela União Soviética por Stalin. Marx e Engels jamais, e aí ele cita várias vezes Marx e Engels nesse capítulo, Marx e Engels jamais haviam concebido o socialismo como via de desenvolvimento ou modelo alternativo para o capitalismo. Vejam, vou repetir. Marx e Engels jamais haviam concebido o socialismo como via de desenvolvimento ou modelo alternativo para o capitalismo, senão como consequência do próprio desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo. E ensinaram que somente com o aumento da oferta de bens e serviços, em quantidade e em qualidade, seria possível atingir um nível em que a liquidação das diferenças de classe com o socialismo constituísse o verdadeiro progresso e tivesse consistência, sem acarretar consigo o estancamento ou, inclusive, a decadência do modo de produção da sociedade. Conclusões aqui, estou lendo, hein? Conclusões do Muniz Bandeira. Ou seja, que a China, a NEP era um passo atrás para dar 2 passos à frente. Essa é a conclusão minha. Mas é o que eu percebo, o que eu deduzo do que o Muniz Bandeira está falando. O Estado deixou de ser por um pouquinho, o Estado deixou de ser o único dono dos meios de produção, enquanto continuava a ser o principal vetor da industrialização. Tais reformas possibilitaram, aí vamos ver a coisa na prática. Estou falando de teoria, vamos ver a coisa na prática, numa análise comparativa entre o crescimento da China e o decrescimento dos Estados Unidos da América. Isso que eu vou narrar agora são dados numéricos do Muniz Bandeira dizendo como a China evoluía no seu PIB e como os Estados Unidos decaía no seu PIB. Tais reformas possibilitaram o extraordinário crescimento econômico,
cuja taxa subira de 4,5% na década de 60 e 70 para 5,8% entre 70 e 80 e saltara para 8,5% na década de 80 e 90. Enquanto a taxa, isso na década de 90 ainda, não estamos nem falando dos anos do século 21, nos referindo ao crescimento chinês, que saiu de 4,5% para quase o dobro, 4,5% na década entre 60 e 70, a 8,5% entre 80 e 90. Enquanto a taxa de crescimento dos Estados Unidos declinava de 3,8% na década de 60 e 70 para 2,7% entre 70 e 80 e 2,8% na década de 80 e 90, baixando para 0,7% em 1991. Aí o Muniz Bandeira crava, assim, ele faz assim, ano em que a própria União Soviética se desintegrou após a dissolução do bloco socialista. Tipo assim, ó, vocês estão caindo, hein? Vocês estão se ferrando, hein? Vocês estão em decadência, mesmo no ano que acaba a União Soviética. Cai para 0,7% o crescimento da economia dos Estados Unidos. A China, em 2011, era o maior credor dos Estados Unidos. Não se lembra que a gente conversou que os Estados Unidos se virou dependente, e a China passou a ser o maior credor, com reservas de mais de 3 trilhões, das quais apenas 145 trilhão estavam investidos no Tesouro dos Estados Unidos, pouco mais de um terço do volume total. Porquanto, em face da extrema debilidade e insegurança da economia americana, Beijing continuava a diversificar o perfil de suas aplicações em outras divisas. A China disse, eu sou o credor, ele é o devedor, mas não confio que ele vai me pagar. Por isso, eu vou diversificar meus investimentos. As previsões eram de que a China se tornaria a maior economia mundial em 2016. E o então primeiro-ministro Wen Jiabao admitiu que será o primeiro estágio do socialismo pelos próximos 100 anos. Se não me engano, a China se torna o principal país, o maior PIB por paridade de poder de compra em 2017. É raro por um ano. Lembro que esse livro foi escrito em 2013. Então, eles estavam prevendo que em 2016 a China se tornaria a maior economia mundial. Foi em 2017. Como são ruins em previsões esse pessoal. Aí, o que acontece? Aí ele cita outras frases do dirigente do Partido Comunista Chinês, que ele falava, reafirmando a doutrina de Karl Marx, segundo a qual uma formação social nunca desmorona sem que as forças produtivas dentro dela estejam suficientemente desenvolvidas, e que as novas relações de produção superiores jamais apareçam no lugar antes que as condições materiais de sua existência sejam incubadas nas entranhas da própria sociedade antiga. Para distribuir a riqueza, antes seria necessário criá-la. É o que mais ou menos a China vem implementando. E conseguiu tirar, não só do campo, como da miséria, uma grande parte da sua população. Para quê? A China dobrou sua classe média para não mais depender do mundo como mercado consumidor. Por quê? Porque na próxima crise financeira internacional, a próxima crise econômica internacional, a China ia ficar com a brocha na mão, produzindo mercadoria que ninguém ia comprar. Então, é melhor que meu operário compre a mercadoria que outro operário da própria China produza. Assim, a gente se torna independente do mercado mundial, dos altos e baixos do mercado mundial. Foi assim que foi operado. E aí, bom, eu vou ficando por aqui. Tinha outros elementos, mas eu vou ficando por aqui e acho que, com isso, o Muniz Bandeira faz nesse capítulo uma síntese muito interessante, extremamente interessante e baseada no marxismo. Muito bem isso, né? Esse capítulo, muito interessante e muito verdadeiro, assim, a gente vê como ele antecipou e como a gente está vendo o filme, né? A gente viu, ele pôs a prévia e a gente depois assistiu o filme, né? Razão para falar. Estou pensando aqui que o primeiro a cantar essa bola, né, foi o Adam Smith, né? Justo na Riqueza das Nações, Adam Smith fala isso. Ele fala que a China, ele explica lá a teoria dele, e ele fala que na China isso não funciona, porque a China é tão grande que ela consegue
o mercado interno dela é tão grande que ela consegue sem precisar do comércio internacional. Que o Adam Smith falava isso no século XVIII, lá, né? E parece que eles esqueceram disso. Né? E outra. Eu acho que a menina dos olhos do Muniz Bandeira era a Rosa Luxemburgo, não um Trotsky. Eu tenho essa impressão. Ele é. Conforme a gente for vendo as outras obras, que ele é a impressão que eu tenho é que é a Rosa Luxemburgo, que ele respeitava mais, assim, intelectualmente, né? Que ele era mais fã da Rosa Luxemburgo. Muito bem. Alguém mais? Alguém mais quer fazer comentários? Marcos, pode falar. Nós estávamos falando o Érico falou, né, sobre o osso, o Jason também, né, e já pela segunda vez, né, eu li, né, que o Trump já está ameaçando, né, os BRICS, né, que no ano que vem o Brasil que assume, né, presidente do BRICS, né, que a Dilma é do banco, né, e o Brasil vai presidir o BRICS. E ele já ameaçou, pela segunda vez, que vai taxar em 100% quem não fazer o comércio em dólar, né? Então, o Brasil, e também tanto o Brasil quanto a Europa. A Europa ainda tem um escape, né, que eles fazem em euro, né? E o Brasil tem que fazer em dólar, né? Então, o Brasil quer achar uma moeda, um comércio que não impacte tanto que não o Império Americano, né? Então, essa vai ser a luta dos BRICS, né, para fugir um pouco da hegemonia americana, mas sem mexer muito com eles, né? Tentar fazer um meio campo, fazer uma moeda, entre aspas, né, um comércio, né, que não interfira tanto no dólar, né, mas que a gente não seja também prejudicado por isso. Só isso. O Jason estava dizendo aqui que logo o Trump vai pedir para entrar nos BRICS. Como o Eric falou, vai faltar papel higiênico, né? Se eles não continuar com isso. Vai virar a União Soviética. Vai lá, Eric. Vejam bem, alguns de vocês devem ter lido o Frankenstein, né? Alguns de vocês devem ter lido, ou pelo menos sabem mais ou menos a história, ou por filme ou pelo próprio livro. Mary Shelley, né? Vejam bem. Frankenstein é um doutor que cria, a partir de vários pedaços de gente morta, com uma descarga elétrica, cria um ser. Muito bem. A China, que alguém pode dizer, não, a China é socialista. Outro pode dizer, não, a China é capitalista. O governo da China é uma ditadura, mas, ao mesmo tempo, é o maior partido comunista do mundo, com bases sociais muito amplas. É capitalista porque tem mais bilionários do que a Grã-Bretanha, mas é socialista porque tem uma planificação econômica superior. Então, vejam bem, a China é um Frankenstein. E o criador do Frankenstein não é o Trump, é o imperialismo estadunidense. Trump, Bush filho, Obama, Biden, todos eles, em certa medida, juntaram os pedaços de suas próprias plantas, transportaram para a China e casaram uma imensa massa de força de trabalho que nós marxistas entendemos que é a maior riqueza do planeta Terra, é a força de trabalho humana, vou papelar para uma categoria fundamental, fundante da sociabilidade humana, o trabalho. Onde se concentra mais trabalho? Na China. Pois bem, o imperialismo diz, bom, é lá que eu vou produzir a maior parte da minha mais-valia planetária. Vou transformar a China no que teria sido a própria Inglaterra no século XIX, em certa medida no século XVIII, na usina planetária. Quando o Lenin está escrevendo o imperialismo, fase superior do capitalismo, ele destaca que, ainda bem, caiu na página, que maravilha. A Inglaterra
é a primeira que se transformou em país capitalista. E em meados do século XIX, ao implantar o livre câmbio, pretendeu ser a oficina de todo o mundo, o fornecedor de artigos manufaturados para todos os países, os quais deviam fornecer-lhe, em contrapartida, matéria-prima, certo? Ele não está falando da China, não, pessoal. Isso aqui é a Inglaterra no século XIX. Muito bem. A China torna-se esse Frankenstein. Por isso que nós dizemos, nosso grupo internacional, o Trump, por mais uma besta que seja, por mais troglodita que seja, ele tem, nesse momento, uma visão para a defesa dos interesses do imperialismo estadunidense, um entendimento muito mais estratégico que os democratas. O inimigo principal é o Frankenstein. Doutor Frankenstein tem que matar a sua criação para poder governar o planeta. Não consegue governar o século XXI, reconquistar o mercado mundial sem reconquistar a China. Por isso que o Trump diz, precisamos derrotar a China, primeiro, com todas as ferramentas que o imperialismo dispõe, seja da guerra comercial, seja de sanções, seja apelando para Taiwan, seja apelando para o Japão, seja apelando para a Coreia, seja através da AUKUS, seja como for, nós precisamos derrotar o Frankenstein que nós criamos. Senão, esse Frankenstein vai passar por cima da gente, arrastando 2/3 dos outros países juntos, pelo menos. Vejam a lista de pretendentes que o BRICS tem. Só que esse Frankenstein aí vai superar o criador. Irmã? Para agregar algunos datos coyunturales a lo que faló Érico, actualmente Estados Unidos se está apoyando en Japón para asediar a China. Japón se está rearmando. Empezó el desenvolvimiento armamentístico de Japón en gran escala con el actual gobierno del Partido Liberal Demócrata. Y están buscando asediar a China con una mirada anti-China. Están ya programando la fabricación de portaaviones, hecho único desde la Segunda Guerra Mundial. Es lo que se llamó el Ameripón, históricamente, que ahora no solo es económico, es militar. Es un dato que hay que tener muy en cuenta, que es el tercer gran escenario de conflicto internacional. Tenemos Ucrania, con asediando a Rusia, el Medio Oriente, Palestina, con los ojos puestos en Irán, y el tercero, el Asia-Pacífico, asediando a China. Es lo que está pasando ahora. Está buscando el imperialismo dividir a China de la India. A veces lo logra y a veces no. Hay un ida y vuelta ahí. Por momentos India se aproxima a China, por momentos no. Últimamente era una tendencia conciliadora entre China e India lo que estaba viendo. Hay que ver cómo evoluciona eso. O sea, Marx decía que la India era una Italia de proporciones asiáticas, ¿no? Cuando uno ve la historia y la lembra, Italia cambiaba de coalición continuamente. Pasó antes de la Primera Guerra Mundial y pasó en la Segunda, ¿no? Lo mismo puede pasar con la India, puede cambiar de coalición y así como en un momento aproximarse al imperialismo, ahora puede conciliar con China. Son esos los datos coyunturales que apuntan a fortalecer lo que Érico estaba falando recientemente. Muito obrigado, compañero. Ok. O Frederico pôs umas questões aí no chat. Você quer abrir o microfone, Frederico, falar? Oi, gente, tudo bem? Eu tô voltando agora, tô indo para casa, tô dentro do carro, mas era isso que eu queria colocar. Eu concordo, mas que foi colocado, mas eu ainda, só para registrar, considero que a China ainda é um estado operário muito debilitado, mas ainda é. Por quê? Porque quem concentra o poder político, as decisões, não é a burguesia dos bilionários e tudo mais. É a forte burocracia, e aí não no sentido pejorativo, mas do Partido Comunista Chinês. Entendeu? Eles que concentram o poder político de decisão, e eu penso que aí a gente tem que se aprofundar, estudar mais, né? Inclusive baseado no controle
pelos mecanismos do Estado e do governo, da economia chinesa, das orientações, entendeu? O que gera o ódio do imperialismo, né? O Trump e outros, na época do Trump, mas também dos democratas, dizem que a China não obedece às leis de mercado, que eles trapaceiam, né? Por causa dessa intervenção, né, esse controle, essa direção, né, que essa máquina poderosa que é o Partido Comunista Chinês tem. Não, com certeza, é isso aí. E a Érica, né? Levantou a mão? Eu queria fazer uma pergunta. O pessoal fala muito, né, que a mão de obra dos trabalhadores na China é análoga à escravidão. Eu quero saber se isso é verdade ou se é só uma falácia também, assim, para denigrir a imagem da China. Razão tem. Então, peraí. Érica, você pode repetir a pergunta? Eu falhou aqui, eu não entendi uma parte da pergunta. Então, fala muito, né, que o trabalho da China, né, as pessoas trabalham lá, é análogo à escravidão. Eu quero saber se isso é uma verdade ou se é só uma forma de denegrir a imagem da China, por ela estar crescendo mundialmente, né? Quem quer responder? Quem já leu mais? Quem tem mais dados? Ô, Érica, eu dei uma gugada aqui agora, eu já tinha visto isso, eu acabei de dizer que a China duplicou o tamanho da sua classe média e, ao mesmo tempo, veja bem, a China tem, acho que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Só os 400 bilhões já é maior que a população dos Estados Unidos, que eu acho que é 350, 380 milhões de pessoas. E a China tem 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas. Desses 1 bilhão e 400, 1 bilhão é a força de trabalho chinesa. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 217 milhões de habitantes. Desses 217, aproximadamente 100 milhões é a força de trabalho no Brasil. Portanto, a China tem uma força de trabalho 10 vezes maior que a do Brasil. Mas não foi isso que você perguntou. Você perguntou se a China vive miseravelmente, se essa pujança, esse crescimento da China se baseia na escravidão da sua classe trabalhadora. Vamos responder. Primeiro, aqui a primeira gugada, sem muita pesquisa que está aqui dizendo. China triplica salários na indústria. O salário médio na indústria da China já superou os valores pagos aos trabalhadores no Brasil. Ponto. Segundo, mas quanto é esse salário? Em junho de 2024, o salário mínimo mensal mais alto em Xangai era de $370. Aí você multiplica por 6, certo? Pequim tinha o salário mínimo por hora mais alto, de 3, que é 26,4, como é que é o nome? Yuan, que corresponde a $3,7 por hora. Então, 3,7 multiplicado por 6 no Brasil, seria aproximadamente R$ 25 a hora, né? Salário de um professor, vamos lá, o que interessa é que a maioria dos miseráveis assalarizados que somos nós, professores. A remuneração total anual estimada para o cargo de professor em tempo integral, ou seja, só professor, é de... Não tem dólar aqui, mas a gente pode fazer a conversão depois.
1.527.973 yuan. O custo de vida da China não costuma ser alto e um percentual muito pequeno da população vive abaixo da linha de pobreza. Salário por setor. Não consigo ver mais aqui em dólares. O salário médio na China é de 11.890 dólares norte-americanos por ano, cerca de 990 dólares mensais. Então, com essa base aí, e transformando para o real, e lembrando essa informação que a gente acabou de dar, que o custo de vida na China, de fato, é baixo, não é alto, o preço dos aluguéis lá não é alto, o que na China me parece que é relativamente alto é a saúde, e não é como no Brasil, é mais privada do que a brasileira. No entanto, graças à centralização política, eles conseguiram combater, mesmo eles não tendo um SUS como nós temos, como o NHS britânico, por exemplo, eles conseguiram, Cuba, Vietnã, mas principalmente eles e Cuba, conseguiram não só combater o coronavírus melhor do que nós, melhor do que todos os países imperialistas, mas como a China e Cuba fizeram vacinas também contra o coronavírus. Então, assim, esse mito, porque hoje se mantém como mito, embora seja verdade no passado, naquela época em que o imperialismo foi lá, mudou suas plantas para a China, de que o operário chinês era extremamente explorado, era um semi-escravo, porque tinha saído do campo e qualquer coisa valia a pena para ele. Isso me parece que não se sustenta. E não se sustenta não é porque, sei lá, o Partido Comunista é bonzinho, não vamos levar elementos morais. Ele não se sustenta porque, para não depender do mercado internacional, a oficina do mundo, o maior produtor de mercadorias do mundo, precisava ter um mercado que comprasse o que produz caso o mundo faltasse, caso o mundo não comprasse. Então, por isso, o Partido Comunista fez uma política intensiva de fazer, que foi a primeira fala que eu fiz aqui sobre, tentando responder a Érica. China triplica salários na indústria. Então, aumentou aquilo que tanto é também que a própria China já não fabrica mais só produtos xing-lings, como pejorativamente ficaram conhecidos. A China hoje fabrica, é a campeã, não só do maior sonho de consumo da burguesia mundial, que é o carro elétrico, através da BYD, como a China também já se torna cada vez mais autossuficiente em semicondutores, que era a principal, que é ainda o principal problema da disputa por Taiwan, que é o país que mais produz semicondutores no mundo. Aliás, a província rebelde. Né? A China fez a lição de casa, né? Centrou na produção, criou seu mercado, e os Estados Unidos apostam num delírio, né? Que é esse mercado financeiro, enfim.